Shalom, graça e paz. Nesse segundo dia de devocional, nós vamos falar sobre a segunda característica importante que Eliseu cumpriu ao atender o chamado de Deus sobre a vida dele. A segunda característica está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou, a partir desse momento, o seu auxiliar. A partir de que momento? A partir do momento em que Eliseu decide romper definitivamente com o seu passado. Essa é a segunda característica para quem quer ser chamado por Deus e quem está ouvindo a voz de Deus. Eu preciso romper definitivamente com o meu passado. Eliseu tinha no que se prender. Eliseu, ele tinha uma confiança. Caso não dê certo essa caminhada com Jesus, eu tenho para onde voltar. Eu vou cuidar aqui dos meus bois, eu vou cuidar aqui do que eu ainda tenho em mãos. Por vezes, essa garantia do que temos a fazer tem nos privado de experimentar algo incrível no reino. Por exemplo, quando a gente lembra lá daquele povo que estava saindo, o povo de Israel saindo do Egito em direção à terra prometida, em determinado momento no meio do caminho eles falaram: ah, que saudade das cebolas, ah, que saudade daquele lugar, que saudade daquele momento. Moisés nos trouxe para nos matar aqui no deserto. Meus amigos, pense um pouquinho comigo. Essas pessoas, elas não estavam com saudade de cebola. Cebola talvez eles até tivessem ali também, mas eles estavam com saudade da segurança. Tem pessoas que estão preferindo a segurança da escravidão do que a plenitude da liberdade em Cristo Jesus. Tem vezes que nós estamos privados de exercer o ministério de forma mais específica, com mais punho, com mais força, porque eu penso, não, mas eu ainda tenho coisinhas aqui, caso não dê certo aqui, eu tenho alguma coisa para voltar. A gente fica com medo do que estamos a viver à frente e ficamos guardando coisas que, na verdade, elas estão gerando uma segurança falsa, nos tirando da confiança de quem realmente nos sustenta. Muitas vezes você não se lançou no ministério definitivamente, de você encarar a sua chamada, o que Deus tem para você. Por quê? Porque você olha para trás, ou quem sabe até está fazendo, mas olha para trás e fala assim: se não der certo, eu tenho alguma coisa que me garante. Ei, a pergunta é: quem pode nos garantir mais do que o Senhor? Quem pode falar conosco mais do que o Senhor? Quem pode nos guardar? Ei, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. O Senhor é o Senhor do tempo, do passado, do presente e do futuro. Porém, pessoas estão por vezes presas na escravidão do pouco, com medo de experimentar a plenitude de Deus, a plenitude no muito. E olha só, Eliseu, ele tinha no que se prender, porém ele decidiu abrir mão de tudo. Olha como é que ele abriu mão de tudo. Foi lá, queimou tudo, fez churrasco, deu para a turma de comer, queimou até os utensílios de trabalho, porque a partir daquele momento ele sai com Elias. E aqui no finalzinho do versículo diz: e se tornou o seu auxiliar. Ele não se permitiu a ter que voltar atrás em algum momento. Se não der certo, eu vou voltar atrás. Não tem como não falar de uma experiência de um homem que encontrou Jesus e disse assim: Jesus, eu quero seguir-te. E Jesus respondeu para ele: ei, as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a sua cabeça. E o próximo versículo não fala mais quem foi, da onde foi, o que foi que aconteceu com esse rapaz. Uma coisa é certa, ele não seguiu Jesus. Talvez ele olhou o glamour do ministério, mas ele não olhou o preço do dia a dia do ministério. Na chamada não tem como olhar para trás. É muito interessante que aqui Eliseu, no versículo 20, fala assim, ó, ele deixa os bois no momento que ele estava cuidando, ele vai dar uma resposta para Elias, ele apenas fala assim, ó, deixa eu dar um beijo nos meus pais e dar outro beijo de despedida na minha mãe, e então eu irei contigo. E Elias disse para ele: vai e volte. E assim ele fez. Só que nesse que ele foi, ele queima tudo. Ele acaba com toda a possibilidade de voltar atrás. E a pergunta nessa manhã de devocional é: você está criando segurança nas suas mãos ou você está aprendendo a confiar em Deus? Até quando a nossa confiança pessoal vai ser um fator determinante para fazer as coisas para Deus? Nós não andamos com Deus com as nossas seguranças. Nós andamos com Deus com a segurança dele. Por isso, é tão difícil aprender a confiar. Mas estamos aqui para sacrificar o nosso passado, para queimar as nossas carroças,
para pegar um barquinho de uma ilha, atravessar para outra ilha, chegar nessa outra ilha, queimar o barco, para que você não tenha possibilidade mais de voltar para trás. Aquele que quer exercer um chamado com afinco, aquele que quer exercer um chamado com verdade, ele precisa tocar fogo nesse passado para que isso não seja uma segurança. Hebreus capítulo 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Se ele falou, se ele prometeu, que a gente possa reter firme essa confissão de que eu estou seguindo Jesus, eu confio em Jesus. Nós precisamos manter essa palavra nas horas das provações, nas horas da crise. Vai ser a convicção da chamada que vai lhe segurar. A convicção da chamada que vai lhe sustentar no momento em que a crise bate na sua porta. José suportou também a escravidão, o calabouço, a prisão, tudo isso ele suportou por causa da convicção. Davi também suportou a perseguição de Saul por causa da convicção. Lucas capítulo 12, 14, 27 diz: qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Encerro essa manhã dizendo que todo discípulo tem a sua cruz, todo obreiro tem a sua prova, e todo homem que tem chamado tem passado para arriscar, para tocar fogo. Que possamos aprender nessa segunda característica a importância de não confiar naquilo que fizemos, mas confiar na confissão de fé, naquilo do que Deus vai continuar fazendo. Que Ele lhe abençoe nessa manhã de uma forma muito especial, em nome de Jesus.